Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. E vamos dar continuidade aí, iniciando agora o segundo bimestre, né? Vamos dar continuidade à parte de geometria analítica. E hoje nós vamos ver mais uma forma da equação geral da reta, né? Na última aula, a gente trabalhou com a equação geral da reta, não foi? A partir de quê? A partir de dois pontos mais um ponto genérico, não foi? E aí a gente tendo dois pontos pertencentes a essa reta, mais um ponto genérico, o que a gente aplicava nesse caso? Nós aplicávamos a condição de alinhamento, não foi? Aplicava a condição de alinhamento, aí calculava o nosso determinante e ao final nós tínhamos a nossa equação geral da reta, né? Lembrando que a equação geral da reta, ela é uma equação dessa forma aqui, né? Ó. AX mais BY mais C igual a zero, né? Onde A, B e C são valores reais, né? X e Y é a nossa constante, né? Nosso ponto genérico, né? X e Y é a nossa variável que diga, ou nosso ponto genérico, não é isso? Então a gente sempre tem que lembrar, ó, quando se falar em equação geral da reta, nós temos essa forma aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui no meu lápis que tá estranho. Isso. Aí, voltou. Certo, pessoal? Relembrando isso aí. Aí hoje nós vamos novamente trabalhar com essa equação aqui, ó, que é com a equação da reta. Porém, a gente vai ver uma forma de encontrá-la a partir de quê? A partir do coeficiente angular dessa reta e a partir de um ponto apenas, né? A partir de um ponto apenas. Então, vocês têm que estar sempre aí, dando uma revisada no conteúdo, dando uma olhadinha, para que as coisas fiquem sempre fresquinhas na mente da gente. Porque a partir do momento que a gente começa a estudar geometria analítica, a gente começa a perceber que as coisas vão ficando uma ligada à outra. Então, se a gente não dá uma revisada, por exemplo, no conteúdo, ou não faz os exercícios, né, com um pouquinho mais de atenção, acaba que a gente esquece alguma coisa ou outra, e aí lá na frente, quando precisar, né, fica aí de mãos atadas, né, mas à medida que a gente for fazendo as questões aqui, eu vou tentando revisar e relembrar com vocês alguns pontos, beleza? Então, olha só, como é que a gente vai determinar essa equação da reta a partir de um ponto e do seu coeficiente angular? Então, vamos ver essa situação aqui rapidinho, só para ilustrar, né, digamos assim, o que eu tenho falado aqui. Ó. Já vimos como determinar a equação de uma reta conhecendo dois de seus pontos, não foi assim? Agora, vamos determinar a equação de uma reta R conhecendo um de seus pontos, né? Então, só precisarei de um ponto, que aqui eu estou chamando de ponto A, né? Como sempre, e as suas coordenadas, x de A e y de A. E agora, conhecendo também o seu coeficiente angular, pessoal. E aí, ó, tá vendo? Nós estudamos coeficiente angular. Como é que nós determinamos o coeficiente angular de uma reta? Então, a gente precisa lembrar disso aí. Aí, na situação do gráfico aqui, o que acontece? Ó? Nós vamos considerar um ponto qualquer, ó, P. Então, lembra que esse ponto aqui ele é um ponto genérico, né? As coordenadas dele, x e y. De modo que esse ponto P seja diferente do ponto A, as suas coordenadas sejam diferentes, e tem aí um determinado coeficiente angular M. Jogando esses pontos A e P no gráfico, ó, a gente tem essa situação aí, percebe? Ó, o ponto P com as suas coordenadas x e y, certinho? E o ponto A com suas coordenadas x de A e y de A. Tá vendo? E aqui, ó, esse ângulo aí, ó, esse ângulo alfa é o nosso ângulo de inclinação dessa reta R aí.
A partir dessa situação, nós sabemos o quê? Nós sabemos que para encontrar o coeficiente angular, nós temos duas formas. E aí a gente volta para aquelas aulas anteriores. Como é que eu determino o coeficiente angular dessa reta? Nós temos a forma de encontrar utilizando a nossa tangente, né? A tangente do ângulo, quando é dado o ângulo. E nós podemos utilizar quando o quê? Ó? Quando nós tivermos dois pontos pertencentes a essa reta, nós podemos utilizar essa forma aqui, ó, fazendo. Observa aí comigo. A diferença das coordenadas y dos pontos, tá vendo? Ó, y de P, ó, no caso esse y aqui, menos o y de A, esse aí, dividido por x de P, ó, que é esse aqui, ó, menos o x do ponto A, certo? Essas duas formas aí, lembram, né? São as maneiras da gente determinar o coeficiente angular de uma reta. Pronto. Sabendo desses dois fatos aí, ó, eu organizando a minha equação, jogando naquela equação geral que eu mostrei anteriormente, eu vou chegar nessa outra forma aqui, ó, que a gente chama de equação fundamental. Aí, a partir dessa equação fundamental, eu posso voltar para a minha equação geral, que é essa aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero, né? Onde essa aqui é a forma mais bonitinha da nossa equação da reta. Então, a partir dessa azul, eu chego nessa vermelha. E aí você tem que entender o seguinte, que partindo dessa azul aqui, para mim chegar nessa vermelha, eu preciso de dois elementos. Eu preciso, observa aí comigo, do coeficiente angular, tá vendo aí? O M representando o coeficiente angular. E eu preciso de apenas um ponto, P, que ele está representado por suas coordenadas aqui, ó, Y de A e X de A. Tá certo? E aí, a partir da equação azul, fazendo as operaçõezinhas, movimentando os elementos aí, eu venho para a minha equação vermelha aqui, que é a minha equação geral da reta. Certo? Então, resumindo, a partir de agora, né? Eu preciso de dois elementos. Eu tenho a possibilidade de chegar na equação da reta a partir de dois elementos. Do meu coeficiente angular, M, e de apenas um ponto pertencente a essa reta, que é o que eu estou chamando aqui de ponto A. Certo? Professor, faz um exemplo para a gente entender melhor isso aí. Bora fazer agora um exemplo? Vocês vão ver que é bem tranquilo. É só a gente ter a ideia do que precisamos para chegar no nosso destino, né? Como se fosse aí uma receita de bolo, digamos assim, né? Daquilo que a gente precisa. E aí a gente vai movimentando a nossa equação e vai chegar no resultado que a gente precisa, certo? Ó, ele diz aqui nesse exemplo: escreva a equação da reta R, que passa pelo ponto 1 e menos 6, e forma com o eixo das abscissas um ângulo de 60 graus. Aí você para um minutinho e pensa, o que, que a questão está pedindo? A equação da reta, né? A equação da reta, ela é a equação, né, escrita, que a gente até o momento tem em mente é essa, né? Ax mais by mais c igual a zero. Essa é a minha equação geral. Então eu tenho que chegar nesse resultado aí. Chegar nesse resultado bonitinho aí. Então, como é que eu vou fazer, professor? Vamos lembrar. Primeiro, eu precisaria de dois pontos, né? Mais um ponto genérico para poder chegar nessa equação aqui por meio do determinante. Não foi assim que a gente estudou na aula passada? Só que o que, que acontece? A questão ela não me dá dois pontos. E aí, como é que eu vou fazer? Aí a gente vai voltar para essa outra forma aqui, ó.
eu preciso do ponto, eu preciso do coeficiente angular e eu preciso de um ponto apenas. Aí você olha para a nossa questão e vê. Ele me deu um ponto? Deu. Ele deu o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? 1 e menos 6. O que eu preciso agora? Eu preciso do meu coeficiente angular, m. Aí você observa, coeficiente angular eu posso encontrar como sendo a tangente do meu ângulo, alfa, né? Ou eu posso determinar o meu coeficiente angular por meio da diferença das coordenadas y dos meus pontos, né? Digamos y de B menos y de A, dividido pela diferença das coordenadas x. X de B menos x de A. Aí raciocina aí. Qual dessas duas formas aí de encontrar o coeficiente angular eu vou utilizar? A primeira ou a segunda? E a resposta é 1 ou 2. Vamos interagir. 1, exatamente. Eu vou utilizar a tangente do meu ângulo, porque ele me deu o ângulo de inclinação, que foi 60 graus. Certo? Então aí eu já vou observando que essa aqui não vai me servir nesse momento. Mas nós vamos lá, Thaís. Então, beleza. Então eu vou utilizar o que? A tangente de 60 graus, né? Então o meu coeficiente angular vai ser a tangente de 60 graus. E aí, lembram da tabelinha? Quanto que é a tangente de 60 graus? Lembrar da musiquinha, né? É um trabalho. Raiz de... Raiz de 3. Isso, raiz de 3. Tá vendo? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ó. Pois é, a musiquinha ajuda, né? Raiz de 3 é o nosso coeficiente angular. Pronto. Eu já tenho aí, tá vendo? Eu já tenho aí as ferramentas, ó. Os ingredientes para a gente encontrar a nossa equação geral. Eu vou partir de onde? Aí eu tenho que lembrar, né? Eu tenho que lembrar que eu vou partir dessa equação fundamental aqui, ó. Y menos y de A igual a m que multiplica x menos x de A. Então a gente vem escrever aqui, ó. Y menos y de A igual a m que multiplica x menos x de A. Professor, quem é o y e quem é o x? O y e o x são as coordenadas do meu ponto genérico. Então, eu não preciso me preocupar com eles no momento. Eles vão continuar sendo y e x. Tranquilo. E quem é y de A e x de A, que eu estou chamando aqui? É as coordenadas do meu ponto apresentado na questão que eu identifiquei, ou seja, esses pontos aqui, essas coordenadas aqui, ó, 1 e menos 6, certo? E quem é o m? O m está na cara, né? O m é o nosso coeficiente angular que eu acabei de determinar. Aí agora é só a gente substituir, né? Substitui agora. Vai ficar bem bonitão agora, ó, a nossa equação. Vai ficar assim. Y continua como ele é, né? Ele é o ponto genérico, ele é uma coordenada aqui do ponto genérico, y, menos y do meu ponto A, menos 6. Então, o menos continua aí, só que a minha coordenada negativa vai para o parênteses para fazer a relação de sinal. Igual a m, que é a raiz de 3, ó, que a gente identificou, que multiplica x, continua x, porque é o nosso ponto genérico, menos o x do meu ponto A, que é 1. Tudo bem? Substituir as coordenadas do ponto A, ó, 1 e menos 6, nas respectivas coordenadas aqui, ó, y de A e x de A. E o nosso m, que é o coeficiente angular, foi substituído aqui no lugar desse m aí. Certinho? E agora, professor? Agora vamos organizar a nossa equação para a gente deixar ela aqui, ó, com essa carinha aí, ó, que é a cara da equação geral.
Vamos lá, né? Vamos fazer a relação de sinal, ó. Fica y mais 6, né? Igual. Multiplicando aqui, ó, raiz de 3 vezes x e raiz de 3 vezes menos 1. Então, raiz de 3 vezes x fica x vezes a raiz de 3, né? Ou x raiz de 3, né? X raiz de 3. E raiz de 3 vezes menos 1 dá menos raiz quadrada de 3. Beleza? Ó, vê que o nosso objetivo é deixar aqui parecido com isso, né? Então a gente organiza. Vamos colocar, ó, então, esses elementos aqui, ó, para o primeiro membro. Igualar a zero, né? Então eu vou ter isso aqui, ó. Esse cara que está positivo vai negativo, então vai ser menos x raiz de 3, né? O y permanece no primeiro membro, então ele vai continuar positivo. O 6 também continua positivo, porque ele está no primeiro membro, eu não mexi com ele. Só que esse menos raiz de 3, ele vai estar negativo. Vou jogar ele para lá positivo. Fica mais raiz de 3. E aqui eu vou fazer o quê? Como eu tirei todos esses caras aqui do segundo membro, eu tenho que igualar tudo aqui a 0. Ficou 0, né? E aqui eu posso observar o seguinte, ó. Que essa equação aqui, ó, menos x raiz de 3 mais y, mais essa operação aqui, digamos, ó, entre parênteses aqui, ó, ela é a nossa equação geral da reta. Vê que fica bem, né, parecido, ó. Coeficiente x acompanhado do número real raiz de 3, coeficiente y, né, acompanhado do 1 aqui, ó, seria o nosso número real aqui, e o c representado por essa operação aí, né, ó, 6 mais a raiz de 3, que eu não posso fazer aqui, porque eu precisaria do valor da raiz de 3, certo? Então, vê como foi simples, né? Foi pegar um ponto que pertence à reta, o seu coeficiente angular, e jogar onde? Na nossa equação fundamental, que é essa aqui. E aí a gente faz o quê? Substitui e organiza a nossa equação para deixar na forma geral. Beleza? E aí, pessoal? Perguntas? Fiquem à vontade, hein? Não deixem passar as dúvidas, não. Estou atento aí ao que vocês disserem. Se não tiver dúvida, a gente pode passar para a próxima. Então, assim, é só mais uma forma, né? Mais uma ferramenta que você tem para chegar na equação da reta, a equação geral da reta. Tá bom? Caso você não tenha 2 pontos, mas tenha um ponto e o coeficiente angular, você pode ir por esse caminho aí. Certo? Olha aí. Vou fazer isso aqui. Determinar a equação da reta R que intercepta o eixo Y no ponto 01, intercepta o eixo X segundo a inclinação de 150 graus. Como é que vai ficar isso aqui, né? Ó, o que nós temos? Nós temos já um ponto, ó, o ponto P, que ele tem coordenadas 0 e 1. 0, 1. E a gente tem aqui um ângulo de inclinação, que é 150 graus. Então, a minha tangente, o meu M, a gente encontraria por meio dessa tangente de 150 graus. Certo? 150 graus. E aí a gente lembra, né? Como eu tenho um ponto que pertence a essa reta e o coeficiente angular, para me chegar na equação dessa reta, né? Eu preciso de quê? Eu preciso da equação fundamental. Como é que ela é? Y menos y de A. E aqui eu vou chamar de y de P porque nós estamos denominando o ponto de P, né? Então vamos colocar y de P igual a M, que multiplica x menos x do meu ponto P, beleza? Professor, eu tenho um problema.
eu não sei quanto é a tangente de 150. Então a gente tem que voltar lá, ó, para o primeiro quadrante, né? Redução ao primeiro quadrante. Então aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X, não é isso, pessoal? 150 a gente sabe aqui, ó. Uma volta aqui, zero, né? 0 graus. Aí volta aqui, 90. Dá mais uma volta aqui, 180. 270. E aí, quando eu der a outra volta aqui, eu chego em 360 graus. Né? E aí, ó, percebe comigo que 150 graus está onde? Tá? Tem que fazer o círculo trigonométrico. Tem que fazer o círculozinho, né? Fica mais bonitinho aqui. Fica muito perfeitinho, não, mas só pra gente ter uma noção. E aí eu sei o seguinte, né? Ó, que 150 graus tá, digamos que mais ou menos aqui. Aqui tá meus 150 graus. E aí o que acontece, ó? De 150 graus para 180, esse pedacinho aqui corresponde a quantos graus? Esse pedacinho aí corresponde a 30 graus, né? E aí eu traçando uma retazinha aqui, ó, eu tenho aqui esse pedaço, ah, Jesus, esse pedacinho aqui, ele corresponde a 30 graus, né? E aí eu traço outra paralela aqui, ó. Então eu tenho no primeiro quadrante, ó, que o ângulo que corresponde a 150 graus no primeiro quadrante é o mesmo que 30 graus, né? Esse mesmo pedaço aí. Então, eu posso dizer o seguinte, que a tangente de 150 é igual a tangente de 30 graus, certo? E aí, quanto é a tangente de 30? Musiquinha, né, na mente. 1, raiz de 3 sobre 3, desculpa. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Só que aqui você toma um cuidado. Lembra dos sinais da tangente que a gente falou naquela aula? Tangente no primeiro quadrante, positiva. No segundo quadrante, negativa. No terceiro, positiva. No quarto, negativa. Né? Então a diferença aqui, ó, é que a tangente de 30, a tangente de 150, que é equivalente a 30, ela é menos raiz de 3 sobre 3, né? Porque lembre-se que o nosso ângulo procurado é o de 150. 30 é equivalente, né? Equivalente ao ângulo a tangente de 30 graus. Porém, como a gente está estudando a tangente, então a gente tem que observar o sinal dela. Beleza, pessoal? E agora a gente já tem tudo, ó. Já tem o ponto, já tem o valor do coeficiente angular, que é menos raiz de 3 sobre 3. Agora a gente vai substituir aqui, para determinar a equação geral. A equação da reta. Então vai ficar, ó, y menos, quem é o y do meu ponto P? 1, igual ao coeficiente angular m. Quem é o m? Menos raiz de 3 sobre 3, né? Que multiplica, aí a gente vem para cá, ó, x menos x do meu ponto P, que é o zero. Certo? E agora, vamos organizar nossas continhas aqui. Professor, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos multiplicar primeiro essa raiz de 3 aqui com os meus x. Então, vai ficar, ó, y menos 1 igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. Menos raiz de 3 sobre 3x, né? E menos raiz de 3 sobre 3 vezes 0 vai dar 0, né? Então, não vai implicar em nada para mim aí, né? Então, acabou aí, concorda?
Já multipliquei raiz de 3 sobre 3 vezes x, que dá menos isso. E raiz de 3 sobre 3 vezes zero vai dar zero, né? Então não tem o que fazer mais. Pronto. Agora eu vou organizar a minha equação. Vou organizar a minha equação aqui, ó. Como é que vai ficar? Ó? Lembra que o nosso objetivo é esse, né? Ó. AX mais BY mais C igual a zero, né? Então eu tenho aqui, ó, o menos raiz de 3 sobre 3x, que está negativo, vai passar positivo. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3x positivo mais y menos 1 igual a zero. Então vê que ficou aí na nossa forma geral, né, da equação. Certo? Beleza, gente? E aí, a gente chegou na nossa forma geral. Professor, eu preciso resolver essa equação? Não, né? Aqui a gente está representando a reta por meio dessa equação aqui. Então, a gente não precisa resolver isso aqui, né? Isso aqui é a representação da nossa reta. Beleza? Alguma dúvida aqui? Qualquer coisa vocês Tudo falam. entendido. Tudo ok. Tranquilo. Beleza. Qualquer coisa vocês vão falando. Olha esse exemplo aqui. Que legal. Olha aí, ó. Um cientista inventou uma escala para termômetro, né? E a chamou de escala H. Relacionando-a com a escala Celsius, obteve o gráfico representado abaixo. Então, observa o gráfico, né? Então, aqui ficou faltando aqui o eixo, ó. O eixo Y aqui representa aqui, no caso, a escala que ele chamou de H, certo? E o eixo X, ele está representado aqui pela escala Celsius. Considerando as informações do gráfico, quando a temperatura de um corpo for 70 graus, então quando aqui for 70 graus, ó, 70 graus, qual será a temperatura indicada pelo termômetro em H graus aqui? Então, se a gente estender a reta aqui, nossa, que linda, né? Quanto seria aqui, ó? Vamos botar mais pertinho, 70, vai ficar batendo aqui. Quando aqui for 70, quanto é que vai valer aqui em H, né? Y, digamos, de H aqui. Quanto é que vai valer isso? É o que eu quero descobrir. Ficou muito certinho, né? Quanto é que vai valer? Quando aqui for 70. Como é que eu vou fazer, gente, para descobrir isso, hein? Vocês têm alguma ideia para me ajudar? E aí, o que eu faço? Vamos pensar assim, ó. Digamos que esse cara aqui é um ponto, né, da minha reta. Então, ele é um ponto, então ele vai ter determinadas coordenadas, né? Esse ponto aqui. Quais seriam as coordenadas desse ponto? Esse ponto aqui teria duas coordenadas, né? Ele teria a coordenada x, que é quanto? Ó, 70 graus, né? 70 graus. E teria a coordenada y, que é justamente a temperatura em H, né? Então, botaria, por exemplo, aqui y de H. Certo? Observa que esse ponto aqui, ó, em vermelho, ele pertence a essa minha reta. Ele vai ter que pertencer a essa minha reta, né? Da mesma forma que esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto A aqui, ele pertence à minha reta. E eu tenho outro ponto aqui, ó, também, esse ponto B, que também pertence à minha reta, concorda comigo? Então, eu tenho aqui, na verdade, 3 pontos, né, que pertencem à minha reta. 2 conhecidos, A e B, ó, que eu consigo ver as suas coordenadas perfeitamente. Quais seriam as coordenadas do ponto A?
20, né? 20 e 40. E qual seriam as coordenadas do meu ponto B? Do meu ponto B, ó, vê que ele está sobre o eixo Y, né? Digamos assim, ó, sobre o eixo Y, que é o eixo representado pela temperatura H. Então, ele tem a coordenada x0 e a y vale 30. Então, ó, e eu tenho aqui um determinado ponto P, vamos chamar aqui de ponto P, que eu quero encontrar de coordenadas 70 e H, y de H, né? Que é aí a temperatura. E quando ele for 70 graus Celsius, ele vai ter uma determinada temperatura H, que eu quero encontrar. Então, o que você precisa determinar aqui? Eu preciso determinar esse Y de H, que é o que ele está querendo aqui, ó, a escala em H Celsius, né? H Celsius não, H alguma coisa aí. Então, o que eu preciso, gente? Nesse caso aqui, uma estratégia bacana seria eu encontrar a minha equação da reta, né? Dessa reta aí, ó, que formou o gráfico, né, que foi formado no gráfico, por essa relação entre os Celsius e a temperatura H, encontro essa minha equação da reta e substituo esse meu ponto P nela, né, porque esse ponto P pertence à mesma reta que eu determinei a equação. Então, eu substituo esse ponto lá e determino quem é o meu H, quem é o meu Y de H. E aí, como é que eu vou fazer? Vamos encontrar a equação da reta. Eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Duas formas. Eu posso. Observa comigo, né? Eu tenho dois pontos conhecidos. Então, eu posso pegar os dois pontos que eu conheço. Aí eu volto lá para a aula da semana passada, né? Eu pego os dois pontos que eu conheço, mais um ponto genérico, substituo, jogo dentro do meu determinante. E aí eu faço o quê? Resolvo o determinante e chego na minha equação da minha reta. Porém, eu também tenho essa forma aqui, ó, utilizando esse cara aqui, ó, essa equação fundamental. Para esse aqui, eu preciso do meu coeficiente angular, certo? Do meu coeficiente angular. Vamos utilizar essa aqui, que é a da aula de hoje. Então, eu precisaria, nesse caso, do meu coeficiente angular. Como é que eu determino meu coeficiente angular dessa reta aqui? É só eu fazer a diferença das coordenadas de dois pontos que eu conheço. No caso, o ponto A e o ponto B. E aí eu consigo determinar. Tá bem bacana. Então, ó, y de B menos y de A. Então, eu faço 30 menos 40. Y de B menos y de A, certo? X de B, 0 menos x de A, 20. Estou achando meu coeficiente angular. 30 menos 40, menos 10. 0 menos 20, menos 20. Simplificando e fazendo a relação de sinal, ó, sinais iguais mais. 10 dividido para 20 dá exatamente meio, né? Dá meio. Beleza? Olha, determinei o meu coeficiente angular. Então, eu já tenho quem é o meu M. Agora, ó, quando eu vou pegar aqui a minha equação fundamental, ó, y menos. Aí eu vou pegar y de p, porque eu quero descobrir aqui, ó, esse meu valor aqui, tá? Eu tô jogando já y de p igual a m que multiplica x menos o meu x de p. Aí eu vou jogar, ó, essa equação aqui, ela representa representa esses três pontos formados por essa reta aí.
Então, agora eu vou pegar esse ponto aqui, P, com o meu coeficiente angular aqui, e vou substituir na minha equação. E aí eu consigo determinar aí quem é o meu y de h, né? Que eu estou querendo saber. No caso, o quanto é que vai valer aí a minha temperatura na escala H, certo? Então, ó, substituindo, vai ficar y menos. Quem é o y do meu ponto P? É justamente meu y de H, que eu quero saber, né? Igual o m. Quanto é que vale o m? A gente acabou de descobrir que vale 1 sobre 2. Multiplica x menos o x do meu ponto P. Quanto que é o x do meu ponto P? 70. Beleza? E agora, pessoal? Agora a gente vai fazer as nossas continhas, né? Vamos fazer as nossas continhas aqui. Então vai ficar assim, ó. Y. Eita, peraí. Não. Eu preciso primeiro determinar a equação da minha reta, né? Como é que eu vou determinar a equação da minha reta se eu estou utilizando duas variáveis aqui? Y de H, na verdade 3, né? E X. Alguém observou isso? Primeiro, eu até falei no início, né? Primeiro eu preciso determinar a equação da reta. Então, para me determinar a equação da reta, eu preciso pegar ou o ponto A ou o ponto B primeiro, para depois substituir o ponto P, né? Então, já ia pulando uma parte aqui. Então, volta, né? Volta. Primeiro, eu preciso determinar a equação da reta. Então, para me determinar a equação da reta, e aí é dando uma mancada aí. Para me determinar a equação da reta, né? Então, eu posso pegar ou o ponto A ou o ponto B. Qual que vocês escolheriam? O A ou o B? Qual é o mais fácil aí? O B? B, né? Porque ele tem as coordenadas mais simples. Ambos os pontos funcionariam, porque ambos os pontos A e B estão nessa reta. E aí eu tenho a possibilidade de escolher o A ou o B. Como o B tem coordenadas mais simples, ó, 0 e 30, eu, por ser, né, mais malandro, eu vou escolher o ponto B. Então vai ficar y de B, x menos x de B. Para me determinar a equação da reta, né, professor? Primeiro o senhor precisa da equação da reta. Como é que o senhor vai substituir um ponto aí sem ter a equação da reta? Aí sim, ó. Pegando aqui o ponto B, né? De coordenadas 0, 30. Eu vou substituir aqui para me determinar a minha equação da reta. Aí vai ficar ó, y menos y do meu ponto B, que é 30, igual a m, que é 1 sobre 2, que a gente encontrou, que multiplica x menos x de B. E o meu x do meu ponto B é 0. Muito bem. Aí vamos embora, né? Agora sim, vamos chegar na equação da minha reta. Aí vai ficar y menos 30 igual a quem, ó? Quando eu multiplicar 1 meio vezes x. Aí 1 vezes x, né? Então fica x sobre 2, porque fica 2, ó, vezes 1 dá 2. Certo? E 1 meio vezes 0 dá 0. 1 meio vezes 0 dá 0. E aqui a gente organiza a nossa equação, ó. Organizando a nossa equação, vai ficar assim, ó. Então, esse cara aqui que está positivo vai ficar negativo, vai passar negativo, vai ficar menos x sobre 2, menos x sobre 2, mais y, menos 30, isso aqui igual a 0. Ó, então, isso aqui é a minha equação, né, geral que eu estava falando em encontrar. Essa equação aí, ela representa essa reta, certo? Aí, como essa reta aí?
ela pertence a esses três pontos, A, B e P, aí o que eu faço agora? Agora sim, eu vou pegar o meu ponto P e substituir as coordenadas dele nessa equação. E aí, quando eu substituir, eu vou determinar quem? Eu vou determinar quem é o meu Y e H. Certo? Vou fazer aqui em cima, né? Acho que vai dar aqui. Ó, substituindo o meu ponto P de coordenadas 70 y h, que eu chamei, né? Na equação, ó, eu vou ter o quê? Menos, reescrever ela aqui, ó, x sobre 2 mais y menos 30 igual a zero, né? Aí vai ficar assim, ó. Quem é o meu x? Quem é o meu x do ponto P? Aí eu substituo, ó, 70. Então vai ficar menos 70 dividido por 2. Mais, quem é o meu y do ponto P? É o y de h que eu quero descobrir. Então fica y de h aqui, né? Menos 30 igual a zero. Então eu posso fazer aqui, ó, 70 dividido por 2. Dá quanto 70 dividido por 2? Simplificando aí. Menos 35? Isso, menos 35. Então fica menos 35. Menos 35 mais y de h menos 30. E aí, ó, isso aqui é igual a zero. E aí agora a gente finaliza, né? A gente não quer encontrar o nosso y de h. É só somar menos 35 com menos 30. Dá menos 65. Aí como eu vou isolar o y, o menos 65 passa para o outro lado positivo. Então o y de h vai ser igual a 65. Aí justamente, ó, quando o meu x aqui, o meu grau Celsius for 70 graus, o meu y de h aqui, ó, que é a temperatura na escala H, vai ser justamente igual a 60 e 65 H Celsius aqui. Certo? E aí eu descobri quem estava faltando, né? Que foi o y de h. Então aqui, o resumo da ópera. O primeiro passo foi encontrar a minha equação geral da minha reta. Por que, professor, se eu preciso encontrar a equação geral da reta? Porque eu percebi que os pontos aqui, ó, eles pertencem à minha reta. E como faltava uma coordenada, bastava que eu substituísse esse determinado ponto na equação que representasse essa reta. Por isso que eu fui atrás dela. Fui correr atrás dela, né? E aí eu utilizei quem? Eu utilizei aquela equação fundamental que eu tinha do slide anterior, onde eu peguei o coeficiente angular e escolhi um dos pontos que eu conhecia, né? Só precisava de um. Então eu escolhi entre A e B, eu escolhi o ponto B porque era o mais simples. Se eu escolhesse o A também dava certo, beleza. Só ia ter um pouquinho mais de trabalho, mas também ia dar certo. E aí quando eu encontrei a minha equação, ó, o que foi que eu fiz aí? Eu peguei o meu ponto P, que eu estava querendo descobrir a coordenada Y, e substituí nela. E encontrei o meu Y, né? Que representa aqui a escala H. Certo? Questão legal, né? A gente usou aí um monte de raciocínio, um monte de passo para chegar no nosso resultado. Pessoal, deu para entender? Deu sim, professor. Beleza. Se ficou alguma dúvida, vocês falam, né? Eu fui Mais ou menos, porque matemática nunca foi meu forte. Mas aí vamos passo a passo. Conseguiu entender a questão de encontrar o coeficiente angular? Peguei 2 pontos da reta e fiz o quê? Aquela regrinha. Deixa eu anotar ela aqui, ó.
coeficiente angular é o y de B, né, de um ponto, menos o y do ponto A, dividido por x de B, menos x do ponto A, né? E aí eu apliquei aqui, ó, para encontrar o meu coeficiente angular. Depois disso, eu escolhi um dos pontos A e B para substituir na minha equação fundamental, que foi essa que a gente começou a estudar, para determinar a equação geral, né? Que é essa aqui. Depois que eu determinei a equação geral, eu substituí o ponto P, que era um dos pontos que eu estava procurando, porque a sua coordenada representaria a temperatura H aqui. Beleza? Muito bem. Aí vocês relaxam um pouquinho aí, tentam absorver essas informações e vamos colocar as ideias no lugar aqui no seguinte. Quando eu estou estudando a reta, né, o meu objetivo nesse momento é representá-la através de uma equação. Que equação é? A equação geral. E aí, novamente, eu volto e repito para vocês quem é a equação geral. A equação geral é essa aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero, certo? Essa é a minha equação geral. Ela representa a minha reta, certo? Eu tenho, aí vocês respiram aí um pouquinho. Eu tenho até o momento eu tenho duas formas de chegar nessa equação. Quais são elas? Vê que, né? A gente tem que ir relembrando as coisas. Se eu tiver dois pontos, né, no gráfico conhecidos, e eu aplicar junto com esses dois pontos o meu ponto genérico, eu uso o determinante lá da aula anterior, né? E faço os cálculos, chego na minha equação geral. Essa aí. Tá, beleza. E eu tenho outro caminho que eu acabei de apresentar para vocês. Qual é o outro caminho? Pela equação fundamental, que é essa daqui. Um monte de equaçãozinha, né? Essa daqui. A partir dessa, eu chego nessa, que sempre o meu objetivo é chegar na equação geral. Só que nesse caso aqui, para me partir desse ponto, eu preciso de dois elementos. Do meu ponto do gráfico conhecido, um ponto apenas, e do meu coeficiente angular. E aí eu chego nessa equação aqui, que é a equação geral. Sempre o meu fim é esse, né? Eu tenho dois meios, que eu apresentei agora para vocês, para chegar no meu resultado que eu quero, que é essa equação aqui, tá? Aí agora a gente vai ver uma terceira forma de representar a reta. Na verdade, uma segunda, né? Porque a primeira seria essa, né? A equação geral. Aí eu tenho uma segunda forma de apresentar a minha reta, que é através da equação reduzida. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou deixar ela de uma forma mais simplificada, que é o que a gente chama de equação reduzida. Aí essa equação reduzida, gente, ela é interessante porque ela nos dá elementos aí importantes e mais simples até de determinar, de fazer um gráfico sem precisar fazer aqueles pontinhos lá. Lembra aquela? Eu dou um valor para x e acho outro para y, né? De uma forma mais simples. Essa equação reduzida da reta. E ela também já nos apresenta, né? Quando a gente bota ela nessa forma que eu vou dizer para vocês aí, já consegue identificar de cara quem é o nosso coeficiente angular. Nosso coeficiente angular. Deixa eu ver de novo aqui o teu comentário, Camilo. E por que a gente aprender é complicado se tem uma simples? É porque os problemas, às vezes, eles não nos dá condição de chegar logo na forma simples dela. Então a gente precisa aprender algumas ferramentas, alguns caminhos para chegar na forma simples, né? Porque é aquela coisa, eu estou numa academia, eu já chego pegando 60 quilos
eu tenho que ir, né, passo a passo, eu tenho que ir construindo aí um determinado ritmo de treino para chegar na forma, né, nos 60 quilos. E quando eu chegar nos 60 quilos, eu vou achar ele simples. Vou achar ele bem levezinho, porque eu já vou estar acostumado. Da mesma forma aqui, a equação reduzida para a gente, ela se apresenta de uma forma mais simples, né? Porém, a gente teve que treinar um pouquinho algumas ferramentas para poder ela ficar simples, né? De entender. Certo? Mas é interessante é isso, né? Porque você tem que saber, a gente tem que aprender, né? Tem que ir vendo as formas de chegar nessa equação, para ela poder ficar um pouco mais simples, né? Como você está dizendo, que é a equação reduzida. Então, como é que a gente vai aí, ó? Como é que a gente vai chegar nessa forma reduzida? Então, tá vendo, ó? Que para chegar na forma reduzida, você já observa aqui, ó. Quem é esse cara aqui, ó? É o que a gente usou anteriormente, né, ó? Que é a forma fundamental. Tá vendo? Agora vai ficar bem simples vocês entenderem. Você já sabe como é a forma geral, já sabe como chega nela. Então, para chegar na forma reduzida, vai ser tranquilo demais. Quer ver? Observa. Só para ilustrar a situação. Sabemos que a equação da reta R, né, ela passa por um ponto, sempre, né, ela tem que passar por um ponto, e vai ter um coeficiente angular M. E a gente consegue, a partir desses dois elementos, tá vendo, que a gente estudou anteriormente, a gente consegue determinar a equação da reta, utilizando essa forma aqui, ó. Se eu tiver um ponto, o ponto A, e o coeficiente angular M, né? Aí eu tenho isso aqui. Aí, observando o gráfico, observo aqui o seguinte, ó. O eixo Y, o eixo X, e eu marquei um ponto genérico nesse gráfico, que ele tem coordenadas 0 e N, né? Ou Y de N. Vamos botar Y de N. N como sendo um número, é melhor. 0 e N, né? N é o valor desse meu ponto aqui, ó. Essa coordenada aqui. Essa coordenada vale N. Certo? Observe aí o que acontece. Como esse ponto aqui, ele intercepta o eixo Y, então ele pertence a essa reta, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou substituir na minha equação lá, ó, anterior. Vou substituir aqui. Quem é o meu Y de A e o X de A? Seria esse ponto aqui, ó. Y de N, que é 0. X de N, que é 0. E Y de N, que é o N, né? Substituo, ó. Substituindo. Quem é o meu, ó, N? É o meu Y de N aqui, ó. Coordenada Y do meu ponto N. Certo? Igual a M, né, que é o meu coeficiente angular da reta, que multiplica x menos 0. Aí quem é o 0? 0 é a coordenada do meu ponto que eu identifiquei lá. Quando eu multiplico aqui, ó, m vezes x dá mx, m vezes 0 dá 0. Organizei a minha equação, cheguei nessa forma aqui, ó. Y igual a m que multiplica x mais n. Puxa, e quem é essa forma aqui? Essa aqui é a chamada equação reduzida da reta, né? É o que a gente vai agora estudar. É a forma reduzida. Y igual a m, então vê que o m já fica bem apresentado quem ele é. Ó. Ele é o termo que está perto do x. Então, quando eu der uma equação, ela estiver na forma reduzida, e perguntar para vocês quem é o coeficiente angular, pessoal, vocês já vão olhar quem? O termo que está coladinho com o x, né? Já é o meu coeficiente angular. Mas esse meu n, aí quem é esse n? Vamos dizer agora. Então, essa forma aqui, ó, é denominada de equação reduzida da reta, em que o m é o coeficiente angular, tá vendo aí, ó? Já sei quem é o coeficiente angular pela própria equação. E o n é a ordenada do ponto no qual a reta cruza o eixo y. Resumindo, é o ponto em que a reta R aqui, né? Ela vai tocar o eixo Y.
Aí você já vai saber quem é esse N aí, ó. Esse N já é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Por quê? Porque essa equação representa uma reta. Quem é o M? Coeficiente angular. E quem é o N? O ponto em que a reta toca o eixo Y, que também é chamado, ó, de coeficiente linear da reta. Coeficiente linear da reta. Certo? Professor, pelo amor de Deus, como é que eu deixo uma equação da reta na forma reduzida? É só isolar o y, pessoal. É só isolar o y. Agora ficou fácil para chegar na equação reduzida. Porque você já sabe chegar na forma geral. E para chegar na forma geral, é só eu isolar, ou é só utilizar aqueles caminhos que a gente estudou anterior. E para chegar na forma reduzida, é só isolar o y. Só isolar o y. Certo? Ficou de boa, né? Ó, por exemplo, vamos escrever a forma reduzida da equação da reta pelo ponto A, né, que passa pelo ponto A, ó, 2 e 5, e tem coeficiente angular m igual a menos 1. Então, qual é o primeiro passo para chegar na forma reduzida? Chegar na equação geral. E a gente já sabe os caminhos, né? Qual que eu vou utilizar aqui? Ó? Eu tenho o ponto A, ó, de coordenadas 2 e 5, e tem o meu coeficiente angular, menos 1. E aí, qual é o caminho que eu vou utilizar para chegar na forma geral? Para depois representar na forma reduzida? Eu vou utilizar a minha equação. Vou utilizar a minha equação fundamental primeiro, não? Vou utilizar essa aqui. Eu só tenho um ponto e o coeficiente angular. Então, eu não tenho dúvida. Eu vou usar essa forma aqui para chegar na forma geral. Então, vou lá, ó. Vai ficar y menos y do ponto A igual a m, que multiplica x menos x do meu ponto A. Certo? Vou usar isso. Aí observa. Quem é o y do meu ponto A? É o 2, né? O y aqui, professor, quem é? Lembra que ele não muda, né? Ele é o genérico. Então, menos. Que é o y de A? 2. Igual. Quem é o meu m? Ele já deu, é menos 1. Menos 1. Que multiplica x menos... Tá ruim essa cor, pessoal? Dá para enxergar. X do meu ponto A. Ai, gente, aqui é 5. X do meu ponto A, que é 2, né? Aí eu vou organizar minha equação aqui, ó. Y menos 5 igual a menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes menos 2. Mais 2, né? O que eu quero? A forma reduzida. E aí eu falei para vocês, forma reduzida eu tenho que isolar quem? O y, né? Eu tenho que isolar o y. Então, eu vou isolar o y aqui, ó. Fica, ó, y igual, ó, a menos x mais 2. Esse 5 que está negativo vai passar positivo. Então, a forma reduzida, y igual a menos x mais 7. Ó, isolando o y, tem a forma reduzida. Tá vendo? Forma reduzida. E aí você já observa o seguinte, ó. Quem é o coeficiente angular? Menos 1. Justamente o que ele me deu. Vê que bate certinho. E esse 7 aqui é quem, professor? Esse 7 é o coeficiente linear, né, pessoal? Ó, esse nzinho aqui, ó, é o coeficiente linear. O que ele representa? Ele representa o ponto de interseção da reta com o eixo y. Ou seja, se eu tivesse o gráfico, olha só. Eu poderia dizer o seguinte, né?
que essa equação aqui, ó, esse ponto 2 e 5. Vamos escrever aqui, ó. 1, 2. Botar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui, 5, né? Ó, 2 e 5. Então, 2 e 5. Tá aqui o meu ponto A. Tá aqui o meu ponto A. Vou prolongar um pouquinho mais essa reta aqui. E aí eu tenho uma reta que passa por esse, certo? Vamos supor aqui, ó. Minha reta passando por esse ponto A aí. Aqui eu tenho coordenada 2 e 5. Aí, ó, aonde que essa reta ia tocar aqui no eixo Y? Qual seria esse ponto aqui? Esse valor aqui de Y, que essa reta ia tocar, esse eixo aí. Seria exatamente esse cara aqui, ó, 7. Então, aqui seria 7, né? O valor em que a reta toca o eixo Y. Então, por essa equação reduzida, a gente pode tirar algumas informações. Quem? O coeficiente angular. É só olhar para o valor que está colado com o eixo X, com a incógnita X. E eu posso tirar também o quê? Eu posso tirar onde a reta toca o eixo Y. Em qual valor a reta toca o eixo Y? O valor que apresentar aqui, ó. O termo que ficar independente, né? No caso, 7. Beleza? Essa é a forma reduzida. É bem tranquilo. Então, sempre que se falar em forma reduzida da reta, é só isolar o Y. Certo? Só isolar o Y. Ó, determine os coeficientes linear e angular dessa reta aqui, ó. Aí eu pergunto a vocês, essa equação, ela está em que forma? Ela está na forma geral ou forma reduzida? E aí? Forma geral, muito bem, Camila. Está na forma geral. E eu quero determinar o coeficiente linear e o coeficiente angular. Tem uma forma bem simples. É só eu colocar ela na... Que forma é essa? É só eu colocar na reduzida. Aí, quem estiver perto do x é o meu angular. E quem ficar independente sozinho é o meu linear, coeficiente linear. Então, quando você pegar um problema desse, o que você vai fazer? Eu vou colocar essa equação que está na forma geral na forma reduzida. Como professor lindo, maravilhoso. É só isolar o meu y aqui, ó. Então, vamos isolar o y. Vou reescrever aqui, ó, menos 5y. Vou reescrever aqui, cx, ó, 6x menos 5y menos 30 igual a zero. Quer determinar o coeficiente angular linear? Eu reescrevo essa equação que está na forma geral, como bem disse Camila, na forma reduzida. Como? Isolando o y. Vamos isolar o y. Isolando o y. Então, esse x que está positivo vai jogar lá negativo. Menos 5y igual aí menos 6x mais 30. Estou isolando o y, né? O que eu faço aqui, professorzinho? Eu vou passar esse 5 que está multiplicando, passar dividindo. Então, ficaria, ó, y igual. Agora, toma cuidado. Esse 5 vai dividir tanto esse como esse, né? Vamos fazer de forma separada. Então, ficaria, ó, 6 sobre 5, menos 6 sobre 5, dividido por menos 5. Professor, por que ficou menos 5? Se ele passou para o outro lado. A operação, né? Ó, multiplicando, passou dividindo. O sinal dele não mudou. Ele não passou somando, né? Ele passou dividindo. Então, o sinal continua o mesmo. Mas, aí agora, ó, 30
também, ó, passa dividindo tudo aí, ó. Menos 5, né? Aí eu vou ter o seguinte, ó. Y igual. Faz a relação de sinal aqui, porque se você for dividir 6 dividido por 5, tem que fazer a relação de sinal. Então, sinais iguais mais, né? Então, 6 sobre 5x, positivo. E 30 dividido por 5, menos 6. Menos 6. Olha aí, ó. O y está isolado, bem bonitinho. E aqui eu tenho quem? A equação reduzida da reta. Aí você vai observar agora, é bem bonitinho. Quem é o coeficiente angular? Quem é o meu m? Pode dizer. E quem é o meu n, que é o coeficiente linear? Que eu escrevo aqui. Quem é o coeficiente angular? E quem é o linear? Esqueceram já foi? Coeficiente angular, ó. Aquele que está coladinho com o x, ó. O m. E quem é o linear? O linear é o que está independente. Dependente aí. Então, se eu olho para cá, ó, quem é o meu coeficiente angular? 6 sobre 5. E quem é o meu coeficiente linear? Menos 6. Menos 6. Quem é que representa no gráfico esse menos 6? No gráfico. Quem é o menos 6? É o ponto em que a reta toca o eixo X, eixo Y, o eixo Y, certo? E o M é aquele coeficiente de inclinação da reta, certo? Dá tempo de a gente fazer mais esse exemplo aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, e aí os exercícios ficam para a próxima aula. Vamos lá, ó, bem rapidinho. Determine as equações reduzidas da reta R e da reta S, mostradas no gráfico. Então, deixa eu colocar aqui quem é a reta R e a reta S. Vamos dizer que essa é a reta R, né? Que ficou faltando. E essa aqui é a reta S. Olha que legal essa. Ele quer a equação reduzida. A equação reduzida Vamos fazer da reta R primeiro. Da reta R. Certo? Como é que vai ficar a equação reduzida da reta R? Eu sei que a equação reduzida ela se apresenta dessa forma, né? Ó, y igual a mx mais m. Observa comigo. Quem é o m? O m é o coeficiente angular da reta R. Só que ele me deu o grau de inclinação da reta. Então, eu vou tirar por onde? Meu coeficiente angular. Meu coeficiente angular eu vou tirar pela tangente de... Tangente de quem? De 60. Quem é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Eu escutei alguém falando aí. Raiz de 3. Então, já sei quem é o meu m. Agora falta quem? Falta o meu n. E aí vocês me dizem, quem é o meu n aí na equação? Olhando para o gráfico. Menos 2. Exatamente, menos 2, muito bem. Que é simplesmente o ponto em que a reta toca o eixo y, ó. Ela vai tocar aqui, ó, em menos 2. Então fica aí, ó, raiz de 3x menos 2. Pronto, está escrita a equação reduzida da reta R. Muito bem, parabéns. Bela observação. Perfeito. Só precisei encontrar o meu coeficiente angular M, que foi pela tangente do ângulo que ele me deu. Fiquem atentos, né, a esse fato. E aqui, ó, a equação reduzida da reta
S agora, né, ó? Da reta S. Como vai ficar? Eu sei que ela é assim, né, ó? Y igual a M, X mais N. Eu já sei que o N é quanto? Eu já sei que o N é 4, que você observou bem que a reta S toca o eixo Y no ponto 4. Então, já sei que o meu N é 4. Beleza. Agora, quem seria o meu M? Seria a tangente de 135. Professor, mas eu não sei quem é a tangente de 135. Você vai reduzir ao primeiro quadrante. Lembra cadê? Aqui, ó. Né, ó, volta aqui. 135 estaria mais ou menos aqui. 135. 135 para 180 graus. Falta quanto? Falta 45 graus, né? Ó, 45 graus daqui para cá. Então, o ângulo no primeiro quadrante, que é aí equivalente a 135, a tangente seria 45. Aí quem é a tangente de 45? A tangente de 45, você tem que lembrar da tabelinha, né? A tangente de 45 graus seria 1. Porém, a tangente no segundo quadrante vê que o ângulo que eu estou estudando é 135. E 135 está lá no segundo quadrante, né? Então aqui seria menos 1. E aí a gente encontrou tudo que precisava. O y, que é a equação reduzida, né? Y igual a m, no caso o meu m é menos 1. Então ficaria menos x mais n. Aí o n você já observou que o n é 4. Por quê? Porque é o ponto em que a reta toca o eixo y. Pronto. Encontrei a minha equação reduzida da reta S. Beleza? Sossegado, né? Alguma dúvida aqui, gente? Só que eu tenho que ter atenção, né, num monte de informação, um monte de detalhes, né? Nada que 150 exercícios na próxima aula, né? Vou até mostrar aqui. 150 exercícios na próxima aula, a gente resolvendo, a gente não vai colocando isso na mente da gente, né? E aí, galera? Hoje foi suado, hein? Na próxima aula a gente vai fazendo exercício com calma, tá bom? Não vou passar para o próximo assunto na próxima aula, não, né? Tem calma, né? O professor quer matar a gente. Vamos fazer mais exercícios, vamos tentar estudar mais um pouco, tá? Para as coisas ficarem encaixadas na mente da gente, aí depois a gente passa para outro assunto. Beleza, pessoal? Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para apoiar o projeto. Beleza?